Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A liturgia de hoje, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 15, Jesus diz o seguinte aos seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E lá no final ele diz: Não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós e vos designei para irdes e para produzirdes frutos e que o vosso fruto permaneça. Jesus nos escolheu para ele e ele envia cada um de nós a irmos e produzirmos frutos. Todos nós temos o chamado de anunciar a Jesus Cristo a outras pessoas. Todos nós recebemos esse mandato de Cristo, de ir e anunciar a todas as criaturas que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho do Deus vivo, que Ele é aquele que deu a vida numa cruz para a nossa salvação. Temos este mandato e precisamos obedecer. Por isso ele diz que nós permaneceremos em seu amor se guardarmos os seus mandamentos, ou seja, se obedecermos aos seus desígnios, se estivermos atentos a tudo aquilo que ele nos ensinou. Se nós obedecermos, nós produziremos muitos frutos, porque o Espírito Santo de Deus mesmo é quem vai nos ajudar. Há uma das passagens do Evangelho onde Jesus diz que uma árvore se conhece pelos frutos, que uma árvore boa não pode produzir frutos ruins e uma árvore ruim não pode produzir bons frutos. A pergunta é: que frutos temos produzido? São doces ou são amargos? Isso nos traz a reflexão de hoje, do 5º dia da novena de Pentecostes, onde estamos nos preparando aí para o renovo do Espírito para toda a igreja. A reflexão de hoje fala justamente que, por causa do nosso pecado, nós somos incapazes de produzir frutos doces. É preciso que sejamos enxertados em Cristo, que é a videira verdadeira, para aí sim produzirmos frutos saborosos, frutos que o Pai espera. Então, por nós mesmos, nada daquilo que nós fazemos, por melhor que seja, é nosso. Uma vez alguém foi perguntar chegou a Jesus e disse assim: "Bom mestre". E aí Jesus disse assim: "Por que me chamas de bom? Só Deus é bom". Ele é Deus, ele é bom. Mas ele quis dizer isso a nós, que nós devemos saber que na natureza humana ninguém é bom. Na natureza humana ninguém pode fazer coisas boas. Aquilo de bom que nós fazemos é movido pelo Espírito Santo de Deus que age em nós, que nos impulsiona a fazer. E é por isso que nós precisamos constantemente pedir o auxílio divino, o auxílio do Espírito Santo, para que nós possamos produzir frutos agradáveis, para que nós possamos ser pessoas boas, possamos ser pessoas que correspondem aos desejos, aos desígnios de Deus, aos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, é o Espírito Santo que nos faz bons. Então, nós precisamos pedir sempre ao Espírito Santo que ele derrame os seus dons, as suas graças em nossa alma, para que nós possamos permanecer em Cristo, enxertados em Cristo, alimentados em Cristo, sabendo que passaremos também por podas para produzir os frutos que o Pai espera. Precisamos pedir essa graça, esse auxílio ao Espírito Santo. E hoje, na nossa reflexão, eu quero falar sobre o dom da fortaleza. Você sabe que dom é esse? O dom da fortaleza é a capacidade de suportar dores, sofrimentos, contrariedades, sem apostatar da sua fé, mas, ao contrário, unir sua dor, seu sofrimento, suas angústias, as injúrias, as blasfêmias, tudo aquilo de ruim que acontece com você, unir a cruz de Cristo e permanecer fiel. São Paulo diz em uma de suas cartas:
tudo posso naquilo que me fortalece. Quem nos fortalece é o Espírito Santo de Deus, que nos dá esse dom. E por meio desse dom, nós temos a capacidade de resistir às tentações, evitar o pecado, até mesmo romper com os vícios, com os pecados que a gente chama de pecado de estimação, que volta e meia a gente está caindo nele. O Espírito Santo nos dá a fortaleza para resistir, para nos afastar desse mal. Por meio do dom da fortaleza, nós somos revestidos de uma fé inabalável, ou seja, nós somos perseverantes, nós permanecemos em Cristo, apesar de todas as contrariedades, de todas as dificuldades que tenhamos que enfrentar para ser fiel. O dom da fortaleza, ele também nos dá capacidade para suportar os sofrimentos, como eu já disse. Enquanto estamos neste caminho de peregrinação, enfrentaremos dores, angústias, sofrimentos, como doenças, como perda de um emprego, perda de um ente querido, fome, frio. Muitas dificuldades nós enfrentamos na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, por meio deste dom, nos ajuda a suportar esses sofrimentos, unindo esses sofrimentos à cruz de Jesus Cristo. Ele também nos dá a capacidade de testemunhar a nossa fé. Por isso nós temos tantos mártires na nossa igreja, homens que pelo dom da fortaleza tiveram a capacidade de permanecer dizendo seu sim a Jesus Cristo, ainda que tivessem que dar a própria vida por causa disso. O suporte bíblico para o dom da fortaleza está na passagem do semeador. Você conhece essa passagem do semeador? O semeador saiu a semear e ele foi lançando as sementes ao longo do caminho. E algumas caíram em terreno arenoso, outro em terreno pedregoso, outro entre espinhos, e algumas caíram em terra boa. Mas nem todas essas sementes produziram, nem todas elas deram fruto, porque esse terreno é o nosso próprio coração. O semeador é Deus. Ele está lançando a sua palavra, procurando um terreno que seja acolhedor para esta palavra e assim ela produza fruto. Quem torna o nosso coração apto a receber esta palavra, a acolher esta palavra e viver de forma autêntica a nossa fé é o dom da fortaleza. Como se já não fosse suficiente, para encerrar, o dom da fortaleza, então, ele nos ajuda a viver de forma autêntica a nossa fé, a produzir de fato os frutos que o Pai deseja. O dom da fortaleza nos ajuda a sermos misericordiosos, até mesmo com aqueles que não são dignos de misericórdia. Nós, por exemplo, não somos dignos da misericórdia de Deus, mas ele decidiu nos amar, né? Então, o dom da fortaleza nos capacita a sermos misericordiosos, a resistir à tentação, a não responder o mal com o mal, ou seja, a não ser vingativo. Ele nos dá coragem para agir com compaixão, com compreensão, mesmo quando isso pode ser desafiador e doloroso. Peçamos então no dia de hoje que o Espírito Santo nos dê esse dom, o dom da fortaleza, o dom de resistir e de perseverar de pé até o fim.